anos ali louvando na igreja, não vai aparecer uma pessoa que tenha compromisso, porque não é compromisso com vocês, é compromisso com o reino, é compromisso com Ele. E aí agora eu vendo a Lara, o Senhor revelou ao meu coração, tá pronta, tá pronta. É só continuar no caminho, né, irmãos? Eu costumo dizer que enganoso é o coração do homem, e eu chamo o GPS de enganoso, igual o coração do homem. Mas eu sei que a Lara tem uma base como cedro. Ela tem uma raiz e eu sei que ela vai continuar. Minha sucessora está pronta, irmãos. Quer dizer que a borboleta já pode voar. Amém? Tá, pastor? Tudo certo. Louvor tá impecável. Para honra e glória de Jesus. Amém? Recebe aí a sucessão. Te amo. Irmãos, antes de eu começar a palavra, não vou orar com vocês, porque eu tenho bastante tempo. O pessoal caprichou aí, porque eles sabem que eu gosto de falar bastante, né? Pode olhar no relógio, mas eu vou despedir todo mundo perto das 9h10, 9h15, porque eu já preguei essa palavra, pastor. Várias vezes. Para mim, durante as madrugadas de domingo, segunda, terça, de repente eu acordei. Hoje é quarta-feira. Jonas não vai mais fugir, né? Estou aqui, eis-me aqui. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Certo momento da minha vida, eu pensei que eu nunca ia pregar, irmãos. Pregar a palavra. Talvez no altar ou para outras pessoas, né? Eu já fiz isso algumas vezes com pessoas mais desconhecidas, geralmente com pessoas que não conhecem a Jesus. E eu confesso que isso ferve o meu coração, ferve. Falar de Jesus para mim é muito fácil, principalmente para ímpio. Eu amo falar de Jesus. E quando eu chegar lá no céu, eu quero que Ele diga assim para mim. Tu falasse para esse, tu falasse para esse, tu falasse para esse. Porque eu gosto de falar do amor do Senhor. E eu não quero que ninguém escape da minha vida sem ter ouvido falar dele. Mas falar de Jesus, ou da palavra dele, para um povo que já conhece mais do que eu, porque eu não sou a prata dessa casa. Eu disse hoje para o Ricardo, eu me considero a bijuteria. Aquela lá de trás, né? Nós temos excelentes pregadores, nós temos a irmã Raquel, a Priscila, o Éder, o Fábio, o Edith, pastor Marco, pastor Francisco, meu esposo, o irmão Joel, né, que vem se destacando. Nós temos, eu não quero ter esquecido de ninguém, porque quando o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, foi há muito tempo lá atrás, mas eu não lembrava. Olha só que interessante. E eu comecei a analisar como cada um pregava, né? Porque a gente tem a mania de examinar tudo, né? E aí eu disse, nossa, a irmã Raquel, né? Ela pontua tudo. Ela fala dos detalhes. A Priscila tão meiga, tão amorosa, né? Aquele jeitinho dela. O Ricardo que tira o coelho da cartola e diz para o Alessandro, lá maior. E o Alessandro entra. E eu, pobre de mim, né, irmãos? Que eu sou assim, né, irmãos? Mas eu carrego a verdade de Jesus. Isso eu carrego. É impossível alguém dizer assim, não, ela não fala de Jesus, falei. E aí, irmãos, eu me lembrei que antes da pandemia, eu ganhei uma camiseta da minha mãe. Na realidade, eu fui num local comprar uma camiseta e eu comprei uma camiseta que estava escrito assim, seja forte e corajosa. E daí vocês já vão remeter a Josué, né? E aí eu vim para casa tal, daí eu falei, mãe, não deu tempo de eu te encontrar, fui a Itajaí rapidinho tal. Daí ela disse, mas eu comprei uma camiseta para ti. Eu disse, eu fui lá, também comprei. Mas não falei que camiseta era, ela também não falou. E aí na outra semana ela teve em Ilhota e me trouxe a camiseta de presente, a mesma camiseta. Seja forte e corajosa, o mesmo tamanho. Aí esses dias até presenteei uma colega de trabalho, eu disse, eu não uso, eu só uso uma e a outra é tua. Mas eu não me ative, né? Aquilo que o Senhor quer falar, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Porque essa é a palavra que a gente entende de Josué, né? Quando a gente lembra de Josué, a gente lembra, seja forte e corajoso. Mas não era isso. E aí o tempo foi passando, e aí o Senhor me deu várias mensagens, pastor. Eu tenho várias mensagens no meu HD, que por sinal está com a memória cheia.
Então, eu quero dizer para os irmãos que às vezes eu esqueço muita coisa, outras coisas eu deleto, porque não. Eu vou no disquetezinho salvar como, né? Quem é da minha época. E aí eu deleto porque não dá, irmãos. Eu tenho muita informação. E aí, uma delas era sobre a Eva. E por que eu quero contar isso para vocês? Eu tinha uma mensagem preparada para a pessoa que ela terceiriza o seu pecado. E aí falava sobre a serpente. E aí, um belo dia, eu fiquei com a mensagem para mim. O irmão Éder vem aqui e fala tudo bem melhor do que eu. Eu disse, não era. Aí a Priscila, certa vez, disse assim para mim, Aline, eu vou dizer uma coisa para ti, tá? Tu tá há muito tempo com essa palavra aí na tua cabeça e tu não fala, tu corre um sério risco de vir alguém antes e ministrar a palavra que era para ti. Aí eu disse, Éder ministrou melhor do que eu, né? Falou melhor do que eu, falou com... Eu disse, Deus, e a gente não é nada, né, irmãos? Mas a gente se prepara. E aí eu disse, então eu vou preparar algo sobre Jonas, né? Porque pensa numa pessoa que gosta de fugir. Eu fujo, irmãos. E aí veio o Éder de novo, pregou sobre Jonas. Se o Éder é o cara, né? Tá tudo bem. E eu amo tanto ele, irmãos, porque desde pequenininho, eu não sou tão velha, a gente era mesmo da mesma idade. E aí ele vinha pequenininho na igreja, eu gostava dele desde pequenininho. E aí assim, eu quero dar paz do Senhor também para aqueles que nos assistem, viu, irmãos? Eu vou pregar a palavra, fiquem até o final aí online. Fiquem assistindo, porque Deus também vai falar com vocês. E aí, então eu ministrei uma palavra na escola de Esther, aquilo que estava, né, sobre a escola, sobre a mulher, segundo o coração de Deus. Mas eu não sou muito do Velho Testamento. Eu gosto do Novo Testamento, eu gosto da graça de Jesus. E aí, irmãos, de um tempo para cá, o Senhor tem me colocado em alguns lugares e eu não tenho conseguido mais fugir. E ministrar a palavra faz parte desse processo. Eu vou contar rapidamente, né, para a gente ganhar tempo, algo que eu preciso falar também. Certa vez o pastor Fábio e a pastora Edith, eles saíram durante um tempo do nosso ministério, mas eu digo que eles não saíram, eles foram dar uma voltinha, porque foi jogo rápido, foi bate e volta. E a gente sofre quando sai um membro, faz falta, tá, irmãos? Ainda mais o membro que tu tens mais proximidade. E eu sofri, tá, irmãos? Olha que eu chorei com ela, chorei sem ela. E aí, eu sentia no meu coração, é por pouco tempo. Eu dizia, não, Senhor, não é. Que mania que a gente tem de brigar com Jesus, né? Eu dizia, não é, não é. Eu pensava, tá, então não é. Aí um belo dia, passaram assim umas semanas, eles apareceram na igreja. Vieram fazer uma visita. E aí... eu senti assim, o dia que o pastor Fábio voltar, eu vou trazer uma palavra. Para que eu fui falar, né? Aí eu falei assim, o pastor Marcos, aí o pastor, vamos trazer uma palavra, Aline? Eu toda a vida Jonas, né? Fugindo. Eu fugia de Deus, eu fugia da baleia. Eu sou ótima em fugir. Ótima. E aí eu pensei assim... não, eu vou trazer uma palavra quando o pastor Fábio e a pastora Edith voltarem. E aí não demorou muito tempo, aí eu comecei a sentir, tá chegando. Daí eu peguei, mandei um zap, né? Bendito WhatsApp, só que não ouçam mensagem minha na velocidade 2, porque é terrível, irmãos. Canal do boi fica no meu pé. Eu estou bem centrada porque o Espírito Santo está me ajudando. Porque além de eu falar rápido igual o Éder, que a gente tem coisas em comum, eu também gesticulo, né? Então, assim, bendito o WhatsApp. Mandei uma mensagem, eu disse, Fábio, quero falar uma coisa de Deus para ti. Quando tu voltar, querido, me avisa antes, porque eu preciso estar preparada, né? E aí chegou, logo em seguida ele me mandou uma mensagem, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Senhor, glória, voltaram. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia dessa responsabilidade. Então, eu fiquei algum tempo fugindo. E aí, as minhas mensagens, eu estava sendo boicotada pelo irmão da igreja, porque pregava tudo que eu pensava, ele pregava. Se não é para mim, né? E aí, na semana passada, irmãos, eu, bem plena, assim, porque
Eu falo sozinha e eu falo no carro. Imagina que além de eu falar, eu gesticulo dirigindo. Aí as pessoas param assim, ficam assim, ó, daí eu faço. A espécie é doida, né? Eu falo com Jesus e vou falando. E aí eu estava num ambiente e aí o Senhor falou assim para mim. Eu disse, Senhor, se eu fosse dar uma palavra, né? Será que eu vou falar de Esther, Josué? Ai, não, né, Jesus? Josué. Eu disse, não, Josué não. Josué sim. Ó, a pessoa discutir com Deus, né? Josué sim. Aí eu disse, então, a gente vai se dedicar, né? Porque a palavra de Deus requer preparo, como tudo na vida. Então, o que eu quero falar para vocês nessa noite? Inclusive, o Senhor me deu o título dessa mensagem. Não é minha, tá? Foi o Senhor que me deu. E certamente vai falar com você, porque falou comigo, muito comigo. E com o passar da mensagem, eu vou contando algumas coisas para vocês que vocês não sabem. Eu vou revelamento em primeira mão aí da minha vida e vai corroborar com a palavra de Deus. O tema da mensagem é transformando a promessa em realidade. E quando eu comecei a estudar sobre essa palavra, um pouco antes, eu procurei o pastor Marcos, aí ele disse assim, irmã, o segredo da palavra é tu teres ela 70% na tua mente. Eu disse, pastor Marcos, agora acabou, botou um... Eu não decoro nada, irmãos, nada na minha vida é decorado, eu tenho que entender. Aí eu disse, Senhor, né, mas tu me dás capacidade, eu vou estudar. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é tangível ao nosso alcance, né? Mas não é um livro que você lê, você faz um resumo e está tudo certo. A palavra de Deus vai muito além. Eu dizia, Senhor, eu não quero estar ali na frente falando abobrinha, né? Ou fazendo os irmãos rir, porque eu sou assim, essa sou eu. Eu quero falar do teu espírito, quero falar daquilo que tu tens colocado no meu coração de verdade, né? Então eu fui estudar. E aí eu falei, pastor Marcos, eu estou pronta. Só que assim, irmãos, eu estou pronta. Mas eu estou pronta no sábado para fazer no domingo. Não me deixe esperando. Aí ele disse, quarta. Meu Deus, será sábado? Eu disse, agora, né? Irmãos, eu preguei umas 70 vezes essa palavra. Eu fechava o olho. E aí, o mais engraçado de tudo é quando você está na dependência do Espírito. Ele vai falando, lembrando coisas da Bíblia, porque assim, eu nunca li a Bíblia inteira, né? Não estou aqui para mentir para vocês, mas eu leio bastante a Bíblia. E só que tem coisas, irmãos, que eu não me atenho à época, a tempo. Agora eu estou fazendo um estudo mais aprofundado, mas eu não... E eu sei bastante coisa. Só que na hora de pregar, a gente acaba esquecendo. O Espírito Santo me lembrava. Aí ontem, isso foi... sábado para domingo, domingo para segunda, segunda para terça, e hoje estou aqui. E eu quero dizer para você que tudo que eu vou falar aqui é revelação do Espírito. Eu sentei para escrever, irmãos, deu quase 50 páginas. Não deu 50, irmãos, mas deu tanta página, eu disse, meu Deus, será que eu vou ter tempo para falar tudo isso, né, que o Senhor vai colocando e a gente vai falando? E aí eu fui resumindo, e chegamos aqui. Transformando a promessa em realidade. E aí os irmãos me disseram assim, tá tranquila, irmã? Estou em paz, irmãos. Estou em paz porque eu sei que foi Ele que me deu. Então, se foi Ele que me deu, esteja com o coração aberto para receber. Amém? Gostaria que você se ficasse de pé só mais um pouquinho, para a gente orar. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, porque de mim eu não sou nada, Senhor. Eu sou um vaso de barro nas tuas mãos, Senhor. Mas eu sei que a minha presença aqui é promessa tua, Pai. E eu sei que a palavra que tu vais trazer nessa noite, Senhor, vai falar com muitos corações. E eu desejo, Pai, que essa palavra se transforme em frutos, Senhor. E que esses frutos possam ser perceptíveis aos olhos, Pai. Porque afinal é sempre sobre ti, Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, e declarar nessa noite que essa palavra fique gravada no coração de cada um que está aqui, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Os irmãos da mídia aí podem sentar, irmãos.
A gente vai ler bastante. A gente vai ler bastante a palavra. E se atentem aí, porque eu vou ler alguma coisa com vocês, porque a minha Bíblia ela é meio desatualizada. Então eu vou ler aqui junto com vocês. Amém? Vamos lá. Transformando a promessa em realidade, irmãos. Quando o Senhor me deu essa palavra, que fica no final do período ali de Moisés, e logo entra o sucessor Josué, o Senhor disse para mim que, engraçado que Deus falou para mim em todo o tempo, tudo. Existe algo chamado tempo de preparação. E eu coloco isso como o primeiro passo. Eu vou falar 4 passos para vocês entenderem quando Deus transforma aquela bênção, aquela promessa em realidade. O que acontece para chegar lá naquela palavra lá de trás de Abraão, que veio vindo, até o povo do Egito sair da escravidão. Amém, irmãos? Então eu quero ler primeiro Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha a responsabilidade, irmãos. Imagino eu, Moisés, falando face a face com Deus. Porque Moisés, irmãos, ele não era só um líder. Ele era uma pessoa diferenciada. Além de ele falar face a face com Deus, ele era profeta. Ele era um homem que segurou por 40 anos um povo murmurador, que queria sair da escravidão, mas não deixava Deus operar. E quando Deus fazia os seus milagres, aquele povo muito rebelde murmurava toda a vida. Eu imaginava Moisés tirando água da rocha e o povo reclamando que a água estava quente. E o povo toda a vida, durante toda a passagem ali de Moisés, reclama muito. E diz, para que tu me tirou do Egito para ficar assim? E Deus mandava maná, e Deus fazia a sarça não se queimar, mostrava os milagres face a face para eles. Como ele falava com Moisés, como era um amigo. E o povo mesmo assim murmurava, né? Então, eu penso que às vezes a gente está numa posição de pastor, né? E às vezes é tão difícil entender as pessoas, né? Às vezes, porque nós não somos iguais. Graças a Deus por isso, porque muita Aline nessa igreja também ia dar problema, né? Nós não fomos criados em série, né? Do A ao B. Vem tudo igual. Não, nós somos seres peculiares, diferentes. E aí tu aguentar um povo 40 anos andando mais ou menos em círculo, né, irmãos? E não alcançando a promessa, devia ser uma situação bem complexa, né? E Moisés era um homem de Deus, né? Nós temos algumas pseudo-religiões aí que colocam Moisés acima, mas Moisés era um homem que falava com Deus e que executava aquilo que Deus queria, né? Ele era um líder nato. E aí, a segunda parte diz assim, mas o seu servidor, em outras traduções, o seu assistente, ou 11 ainda, pode voltar. Filho de Num, que lhe servia como auxiliar, algumas traduções falam em auxiliar, Josué, não se apartava da tenda. Imagino que se para Moisés era difícil, imagina para Josué, né, irmãos? Que além de ver aquele povo todo reclamando, ele não se apartava da tenda. Quando Moisés sobe e Deus dá os mandamentos para ele, que Josué fica próximo, ali junto, Josué não se afasta em nenhum momento. Ele fica como auxiliar. E aí é que eu quero dizer para você do tempo da preparação. Eu escuto muitas pessoas dizer assim, né? Ai, Aline, para ti é fácil, né? Tens um emprego bom, um carro bom, um marido mais ou menos. Não, marido ótimo também.
Então, uma bênção na minha vida. Mas não sabe lá atrás, irmãos, o que eu fiz, o quanto que eu estudei, o quanto que eu me preparei. Isso é mérito meu? Isso é mérito do Senhor. Só que Ele me capacitou. E eu tive um tempo de preparo, como Josué. Eu vejo Josué, pelos estudos ali, ele tinha perto de 40 anos, até passar mais 40. Quando ele entrou na Terra Prometida, ele já tinha beirando 80, 85 anos. E aí eu penso que homem valente era Josué. E ele soube suportar o tempo de preparação, o que é mais difícil. Porque as pessoas desistem muito fácil. Ai, estou com uma luta, desisto. Estou com um problema no meu casamento, 2 anos de casada, querida. 2 anos de casada com problema. Vai orar, vai se ajudar. Hoje em dia as pessoas não querem mais lutar. Não querem mais. Eu vou deixar Deus fazer, vou orar, vou lutar pelo meu casamento, pela minha vida. Não, as pessoas desistem muito fácil. E eu penso que Josué ficou fiel 40 anos, irmãos, ao lado de Moisés, vendo tudo. E aí pensando, né? Quero ser igual a ele. Quero ser igual a ele. Ele fala, se afaste com Deus. E aí eu quero ler uma palavra que está lá em Números 27, 18. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. No decorrer de Números, você vai ver que foi dado a Josué um pouco do espírito de sabedoria que existia em Moisés. Nessa imposição de mãos. Quando ele impôs as mãos sobre Josué, foi-lhe passado. E aí a importância de você pedir oração e vir aqui, irmãos, na igreja, pedir oração para um irmão que você conhece a vida, que você sabe que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa que caminha com Jesus. E deixar com que essa pessoa ore pela sua vida e virar a chave da sua mente. Porque o tempo de preparação é para isso. E aí, no mundo dizem, né? Chegou agora e quer sentar na janela, né? E é isso mesmo. Você chegou agora e já quer que as bênçãos caiam do céu, porque cai do céu chuva, irmãos. As bênçãos são conquistadas. Toda a palavra de Deus aqui que você vai ver é alcançada através de um tempo. E existe esse tempo de preparação e que Josué entendeu. Eu acho que é o mais difícil, né? A gente entender que muitas vezes a gente precisa ser moldado, esmagado, refeito. E aí foram 40 anos, irmãos. E 40 anos não são 40 dias, né? São 40 anos, é muito tempo. E aí eu penso assim, né? Eu fico imaginando, porque daí eu monto uma história, né? Eu monto a história mesmo da Bíblia, eu monto os personagens na minha cabeça. Eu fico pensando assim, ó, eu vejo um menino olhando para Moisés e pensando assim, ó, eu queria ser como ele. Em quem você tem se espelhado? O que você tem feito com o seu tempo de preparação? Porque às vezes, irmãs solteiras, ou que as ainda não acharam o seu príncipe, né? Valoroso, varão de guerra. Você tem usado o seu tempo para orar e para pedir para o Senhor alguém? Ou você tem pego qualquer um para satisfazer os seus desejos, os desejos do seu coração, e não aquilo que o Senhor tem para você? Espere o tempo de preparação. O Senhor, Ele é rico nas suas misericórdias. Ele vai te dar. Só que existe o tempo de preparação. E Josué, esse é o primeiro passo, irmãos. E Josué entendeu. Entendeu tudo isso e mais um pouco. Deuteronômio 34, 9. Coloca ali para mim. Deuteronômio 34, 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria.
Então, quando Moisés coloca a mão sobre ele, e ele é cheio do espírito de sabedoria, entendo eu que ali o abriu o entendimento dele. A partir daquele momento, houve um virar de chave. E aí eu vou entrar numa palavra que se chama posicionamento. Eu creio que ali, quando os olhos de Josué se abriram realmente com o espírito de sabedoria que veio de Deus, ele pensou, eu vou ser o sucessor dele. Eu acredito, irmãos, não estava escrito que foi nesse momento, mas eu acredito, porque Moisés já sabia que Josué seria o seu sucessor. E o Espírito de Deus ninguém engana. Se você tem dúvida daquilo que o Senhor tem te colocado, o Senhor te colocou, ou muitas vezes o Senhor quer fazer, irmãos, vai orar. Vai orar que o Senhor vai mandar. E se o Senhor mandou a resposta e ficou em dúvida, pede de novo, que o Senhor é misericordioso para te responder. Ele vai te dar sonhos, Ele vai usar alguém para falar contigo. Você só precisa estar no lugar. Posição de combate, posição estratégica, seja qual for, esteja apto para o Senhor fazer na tua vida. Porque Josué foi esse que entendeu o tempo e estava posicionado ali. Amém, irmãos? Quando as pessoas não estão focadas na promessa, elas começam a ficar amedrontadas. Perceba que é engraçado isso. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Quando você não está focado lá na frente, você começa a ficar com medo. Na época da pandemia, essa igreja, e a importância de você congregar, veja bem, essa igreja estava muito vazia. A gente já vivia um ciclo de uma igreja esvaziada, né? Faltava um avivamento do Espírito, que hoje a gente está contemplando, com a glória de Deus. E nesse período, se você não estiver focado, você sai fora do processo. Eu vinha para a igreja, irmãos, de arrasto. Eu dizia para o Ricardo, olha, bom que fechasse mesmo as 3 semanas para a gente pensar no que fazer. Mas foi o momento que nós mais oramos. Foi o momento que nós mais oramos. Foi o momento que a sociedade se revelou. Se você analisar o mundo aí fora, a sociedade ela muda a cada 15 anos. Isso é histórico, irmãos. Há uma virada de chave no mundo a cada 15 anos. E muitas profissões foram criadas e nós vivemos uma época assim. E eu tenho certeza, irmãos, que o pastor que não estava focado aqui, saiu fora. Muitas igrejas foram fechadas. Nós vimos o derramar de muitas lágrimas. A gente acompanhou pessoas próximas que se perderam no caminho. Por quê? Porque ficaram paralisadas com medo. Não pensaram que era só um tempo. Talvez foi um tempo de preparação dessa igreja. Porque nós mudamos a pintura, né, irmãos? Mudamos a placa, mudamos até o nome, mas a presença do Espírito continuou. Porque havia 2 homens, eu não era pastora, nem o Ricardo, né? Que não focaram no medo. E o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Eles não deixam a gente ficar na posição de servo, na posição de pastor. E Josué, ao contrário daquilo que todo mundo estava fazendo, falando mal, murmurando, fecha a igreja de uma vez, né? Porque é mais fácil. Geralmente, é mais fácil a gente correr, né? Do que manter. Josué ficou posicionado. Certamente ele pensava, um dia vai ser a minha vez. E eu vou ter que estar preparado para esse tempo. E aí, irmãos, sucede que passa o tempo. E Moisés está ali ainda. E Josué está ali ainda. E aí Moisés diz o seguinte, eu vou escolher 12 testemunhas. 12 espias. Assim a Bíblia relata, né, em algumas traduções. E eu vou convidar esses 12
o povo lá no deserto sofrendo, e a terra prometida está ali, está logo ali. Mas Moisés não conhecia a terra. Eu vou escolher 12 para irem até lá e fazer o reconhecimento dessa terra. Até porque é a terra que o Senhor nos prometeu. Mas eu preciso saber como é que é lá. E aí, a Bíblia narra que ele escolhe 12 testemunhas. Dessas 12, 2 são Josué e Caleb. Caleb eu vou deixar ele de lado, porque daria uma outra pregação. E eu vou falar sobre Josué. E aí eles ficam 40 dias nessa terra. Pegam galhos e olham a terra e veem de longe e voltam. E aí quando eles vêm trazer as boas novas, a maioria fala, é uma terra legal, emana leite e mel. Mas 10 começaram a falar, mas assim, Moisés, abre teu olho. Lá tem um local que tem gigante, tem um local que tem fortaleza. Vocês não vão dar conta, tá? Se achar que vão aí lutar, vocês vão perder. O pessimista, né? Eu vejo a voz de Satanás falando ali. 10 dos 12, a princípio falaram bem. Depois, no decorrer da história, você nota que eles começaram a falar mal e a tentar desanimar. Mas aí, vem então a palavra de Deus, Números 14, 6 e 7. Números 14, 6 e 7. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, e agora o 7. E falaram a toda a comunidade ou congregação dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Visionários, né, irmãos? Otimistas, sabiam para onde estava indo. E assim somos nós. Eu quero abrir uma fábrica de lingerie. Eu vou falar aqui agora das irmãs aí, empresárias. Sabe o processo? Comprar tecido, achar costureira. Eu não costuro, tá, irmãs? Mas eu conheço as meninas aí que fazem essa parte. Começa a ver só o lado ruim do negócio. Não vê o lado bom, irmãos. No meio de 12, 2 voltaram com a palavra: a terra era excelente. Não era boa, boazinha mais ou menos. Era uma terra excelente. Visão de Deus. Eles sabiam com quem eles estavam. E aí, eu vejo o poder que a gente tem de inflamar, né? Quando a gente está num ambiente. E aí falam de uma pessoa, né? Vou me citar como exemplo, né? A Aline. Meu Deus. A Aline é muito faladeira. Irmãos, eu falo bastante, mas não quase de mim, assim. Eu escuto muito também, né? Aí já vem outro, não, mas ela fala não sei o quê. Não, mas a roupa dela, tu viu que ela emagreceu, viu que ela engordou, e daí já começa, né? E falando da Aline. Mas aí tem sempre alguém de Deus para dizer assim: a Aline é uma mulher de Deus. E o Senhor justifica a gente. Então não se preocupe. Não tenha medo do que falam de você. Porque o Senhor te justifica. Eu já fui muito preocupada com isso. E aí também vou usar um exemplo. Eu tenho uma colega que ela disse assim para mim um dia: nossa, Aline, eu queria tanto ser como tu. Daí eu olhei para ela e disse: por que, guria? Nossa, tu é tão ousada, né? Tu fala de Deus assim com uma ousadia. E tu não tem medo, tu pega o microfone, tu fala, tu canta. Daí eu olhei para ela: é porque tu não sabe a minha história. Irmãos, o Espírito Santo me lembrou segunda noite. Eu era uma menina que todas as fotos, irmãos, todas de família, que a gente não tinha muita condição financeira, mas a gente tinha parentes que tinham. E aí eles batiam muita foto. Eu apareço atrás da roupa da minha mãe, ou eu tô assim,
emburrada, bicuda assim mesmo, eu fazia assim, ó. Aí a minha mãe dizia assim, ó, meu Deus, minha filha, tu é um bicho do mato, para de se esconder atrás dos outros. E a mãe fazia assim, né, sai, aparece na foto. E eu me lembrei, irmãos, eu nunca fui assim, eu não era assim como eu sou hoje, não era. E aí eu me lembrei do tempo de preparo da minha vida. Eu comecei a estudar e a mãe sempre dizia assim, ó, quer ser bem-sucedida, vai estudar. Porque a única coisa que ninguém pode tirar de ti é o teu conhecimento. E aí o que eu tinha na mão, né, irmão? Não tinha mais nada, era uma pessoa humilde, sem condições. Eu fui estudar. E aí eu me lembro que quando eu cheguei, assim, uns 2 anos antes de conhecer a minha terra prometida, que é a minha bênção, eu pegava o cabo da vassoura, irmãos, olha só, eu ia para frente do espelho e eu ficava falando comigo. Por quê? Fingindo que eu estava apresentando trabalhos da escola e tal. E assim eu fui treinando. Quando eu passei para Direito, que eu fiz faculdade de Direito, eu pensava assim, ó, agora mesmo na frente dos outros, né? Agora, eu nunca fui assim, irmãos, eu era tímida, tá? Pode parecer assim, os improváveis da Bíblia, sou eu. E aí eu disse, eu vou fazer curso de oratória. Irmãos, eu tinha tanto diploma de curso de oratória, até os professores já diziam, de novo. Eu só fazia curso de oratória. Aí eu me lembro, no culto passado, eu acho a gente conversando aqui numa rodinha, eles disseram assim, Aline, tu já fala bem, né? Porque tu és uma pessoa que tu fala bem. Eu sou uma pessoa que Jesus consertou, irmãos. Mas é só pela graça. Está aqui, só quem sabe, é só pela graça. E aí eu aprendi no curso de oratória que a gente tinha que olhar para todo mundo igual, como se todo mundo fosse cabeça de repolho. Mas o pior é quando as cabecinhas são vegetais conhecidos, né, irmãos, para vocês. Então, assim, é difícil? É, não é? Não posso dizer para vocês que não é difícil estar aqui falando do posicionamento, mas eu me posicionei um dia. Eu fiz uma preparação um dia. E com Josué, foi muito além daquilo que eu vivi, né? Josué em todo o tempo esteve posicionado para a obra que o Senhor fez. E aí, irmãos, quando Josué volta da terra prometida e diz, é uma terra excelente. Moisés passa um tempo e aí Moisés morre. E aí quando Moisés morre, eu penso que deve ter sido um tempo de crise muito grande. Porque se o povo já reclamava com Moisés, que era um líder, que falava face a face com Deus, um profeta, imagina quando ele morre. O que esse povo deve ter pensado? Não, agora acabou, né? Moisés morreu, não chegamos na terra prometida, ainda temos ouvido coisas ruins da maioria. Por isso que é fácil você ser inflamado. Quando alguém fala mal, seja Josué. Fale bem, porque você vai acabar com a fofoca e vai quebrar o murmurador, né? Ele vai ter que mudar. Ou ele vai parar de falar na sua frente. E aí Moisés morre, né, pastor? Moisés morre. E aí Deus me mostra o quê? Que liderança, irmãos, não é posição social. Senão eu não estaria aqui. Liderança não é autoridade. O meu patrão é um líder. Não, seu patrão, ele tem poder sobre você porque ele é seu patrão. Ele não é. A liderança não significa o patrão. A liderança não significa a cadeira que você assenta, o cargo que você ocupa. O terceiro passo é a liderança. E eu vou provar para você nessa noite como você pode ser um líder. Nato. Já nasci líder, só descobri isso com 40, mas está tudo certo. Você pode ser um líder, sim. E Josué foi esse líder. Liderança é influência. Você influencia pessoas. Aline, quem é que eu vou influenciar? Você influencia seu filho. Você influencia seu marido. Você influencia seus colegas de trabalho. Você tem liderança. E quando essa liderança está conectada com Ele,
Satanás pode levantar. Pode vir gigante, pode vir deserto, irmãos. Você vai passar. Amém? Você acredita nessa palavra, irmãos? Porque eu tomei posse dessa palavra para a minha vida. Eu quero ler com vocês Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos. Essa ordenança não é só para Josué, não foi só para Moisés. Essa liderança é para você. É você fazer discípulos. É você ser um líder diferente. É lá no teu trabalho eles dizerem assim: olha, a Adriana é uma mulher de Deus. A Sheila, meu Deus, eu adoro falar com a Sheila, ela me contagia. Em quem você tem se espelhado? Qual é a liderança que você tem olhado? Se não for Jesus, irmãos, se não for Jesus, procure alguém que esteja no centro da vontade dele. Porque certamente, se não for assim, você vai se perder no seu caminho. Estão entendendo, irmãos? Então, para eu atingir a promessa, para eu atingir a bênção, eu preciso de 4 coisas: tempo de preparação, posicionamento, liderança, como foi Josué. E aí, a Bíblia fala em Deuteronômio 34, 8 e 9. Deuteronômio 34, 8 e 9, que diz assim: quando Moisés morreu, aquele povo que ainda não tinha entrado na terra prometida, por quê? Porque poucos entraram na terra prometida. Na realidade foram muitos, mas muitos morreram. Porque a geração velha morreu toda e ficou uma geração nova com Josué e Calebe. E aí, nesse período da morte de Moisés, esse povo que ainda estava vivo chorou durante 30 dias. Esse povo ficou lá chorando o luto de Moisés. E aí, olha a grande crise que Josué entra. O povo que já reclamava agora está em luto. E aí apareço eu, Josué, que era um auxiliar, que as pessoas não tinham tanto respeito por ele como tinha com Moisés. Mas ele tinha algo: sabedoria do Senhor. E aí, irmãos, em Deuteronômio 34, 8, 9, que diz assim: os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até passar o período do luto. Contudo, Josué estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia lhe imposto suas mãos, e, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme ordenara Moisés. Pelo espírito de sabedoria. Seja sábio. É difícil? É, mas não é impossível, irmãos. Se for para falar besteira, não fale. Use o instrumento que o Senhor te deu, a tua boca, para falar bênçãos, para ser tratado no tempo certo, para ser posicionado no tempo certo, para ser líder de pessoas. E líder que empolgue as pessoas, líder que não desmotiva, líder que alimente. E eu vejo a mão do Senhor em todo o tempo. Mesmo eles estando em luto, os 30 dias, o Senhor respeitou o período de luto. E aí nós vimos em Eclesiastes 3, não precisa botar, porque é o meu manual de vida. Há tempo para todas as coisas, tempo de cantar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de prantear. Tempo de luto, tempo de sorrir, tempo de colher. Tem tempo para todos os gostos, mas você precisa passar. E aí o que o Senhor me mostra? Que existem coisas nas nossas vidas que a gente precisa virar a chave. Porque está aqui, ó. Não deixa aí para o teu coração. Vira na tua mente.
Se tem algo que você sabe, eu estou tanto tempo orando e essa situação não muda, e essa situação persiste, né? E eu continuo assim, o Senhor não tem falado. Irmãos, talvez é você que precisa mudar. Eu falo bastante na escola de Esther, né? As meninas, as mulheres de Deus aqui já estão acostumadas a me ouvir falar. Eu digo, irmãos, você fez a escola. Foi falado sobre paternidade. Agora é um processo. Não vai precisar falar outra escola para fazer de novo a paternidade. Irmãos, está aqui, ó. Está entre os dois ouvidos, como fala a pastora Thalita Pereira. Está entre os dois ouvidos, está na tua mente. É uma guerra diária? É. É fácil para ti, Aline? Não, não é fácil. Mas é possível. Você se colocar disponível para o Senhor, é possível. Eu parei de correr. Josué, diferente de mim, ficou posicionado em todo o tempo, né, irmãos? Eu fico pensando que se Josué tivesse ido com os outros, Maria vai com as outras, certamente a promessa não tinha sido essa. Não tinha sido essa, com certeza. Se Josué tivesse desistido, se Josué tivesse se juntado à maioria fora da tenda, fora da palavra, fora da congregação, certamente ele teria ido no caminho que estava indo todo mundo. E aí qual foi o caminho? Morte. É morte. O caminho fora daquilo que o Senhor quer, irmãos, é morte. E eu quero te dizer nessa noite que eu não vim aqui te exortar. Eu vim aqui te dar uma palavra de ânimo. Porque é possível sim. Você está dentro do propósito de Deus e você alcançar a promessa que talvez que o Senhor fez para os seus pais. Que eles deixaram um legado para a sua vida e que você vai concretizar sim. Em nome de Jesus. Você acredita nisso, irmão? Amém? E aí nós vamos para o quarto passo. Alcançando a promessa. E aí agora eu quero ler com vocês o texto de Josué. Josué capítulo 1, do 1 até o 9. Vamos ler juntos. Glórias ao Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prestem atenção nisso aqui. Meu servo Moisés está morto. Quando Deus fala com Josué, Deus precisava dizer para Josué que Moisés está morto, irmãos? Nem precisava, né? Não precisava dizer. Por que o Senhor falou que Moisés está morto? O Senhor sabia, ele sabia, todo mundo sabia. A história contempla toda essa situação da morte de Moisés. Por que o Senhor falou, Moisés está morto? Josué, acorda para a vida. Vira a chave, Josué. Vira a chave, Sedeni. Vira a chave, Aline. Acabou. Aquele tempo acabou. E as promessas de Deus vão terminar? Não. Porque a Lara vai continuar o louvor. Porque existiu um Josué. Porque existe o pastor Marcos. Vai existir o pastor Ricardo, a pastorinha Manuela. E vai continuar. Sabe por quê, irmãos? Porque é promessa do Senhor. E aí o Senhor diz para ele, Moisés, o meu servo está morto. Josué, acorda, agora é contigo, meu filho. E aí ele continua, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Pode continuar, irmão. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Não importa gigante, não importa a terra infértil, não importa, se é promessa. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste.
Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Diferente de Moisés, o Senhor manteve a palavra dele, mas ainda disse: durante o tempo da sua existência, esse povo vai estar comigo. Olha só, irmãos, que promessa. Bem maior do que Moisés. E aí, com Moisés, o Senhor falava de perto e fazia tantos milagres. Qual foi o primeiro milagre que o Senhor fez com Josué? Abriu o Rio Jordão, para lembrar lá atrás, como eu fui com Moisés, quando eu abri o Mar Vermelho. O Senhor faz coisas novas todos os dias, mas Ele faz coisas velhas para lembrar quem Ele é na sua vida. Amém? E aí vamos continuar. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Em outras palavras diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. De novo, esforça-te, Josué, e tem muito bom ânimo. É a ordem do Senhor. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a vocês? De novo. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E aí eu te digo nessa noite, quando eu ganhei aquela camiseta, não era à toa. Não é só um líder. É você. É você nessa noite. É o Senhor que te chama pelo teu nome. Irmãos, a gente nasce com algumas qualidades e alguns defeitos, a gente já nasce. Uns defeitos congênitos, né? Outros com outro tipo de situação, mas ser forte e corajoso não é de nascimento, é conquistado. É conquista. É você aprendendo a dia. Se você executar os 4 passos que eu falei aqui, certamente transformando a promessa em realidade. Amém, irmãos? Você entendeu o poder da palavra de Deus? Esse é o Deus que nós servimos. E aí, para lembrar o povo que não era Moisés, que não era Josué, que era ele, o Senhor vai lá e abre o Rio Jordão para o povo passar. E aí ele mostra: estarei com vocês. Somente seja forte e corajoso, Joel. Amém? É fácil? Não é fácil. Não. Mas é possível. E aí precisa do quê? Do sim para o Senhor. Porque o coração do homem é enganoso. A sua mente é você que faz. Deixa o bem vencer aqui dentro. Vire a chave. Esse é o segredo. Esteja posicionado naquilo que o Senhor quer da sua vida. Para a sua vida, irmãos. É para mim, é para a sua. Amém? Você recebe essa palavra essa noite? Gostaria de convidar vocês para ficar de pé. Aleluia. Você que sentiu no seu coração que você ainda precisa se posicionar, ou talvez o Senhor tenha falado para você assim, ó, vai naquela igreja, porque aquela igreja ali é um amuleto da sorte. Irmãos, Moisés tinha um cajado, mas você tem a presença do Senhor. Você não precisa de amuleto, você não precisa de cajado, você não precisa de imagem. Você tem o Deus de Israel. E aí veio Jesus. E aí pela graça você é salvo. Só basta um sim. Você que a palavra de Deus falou com você, assim como falou comigo,
Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Os pastores vão estar orando. Feche os seus olhos. Enquanto o grupo de louvor vai adorando, eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor vai contigo. Tão somente seja forte e corajoso, Mari. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você que precisa de uma oração especial. Você que sente que a sua vida não tem tomado um rumo que talvez você gostaria. Irmãos, não tenha vergonha. É o Espírito de Deus que está agindo nesse lugar. Venha aqui na frente. Venha receber essa porção dobrada. Um espírito de sabedoria. Um espírito de posicionamento de sim para o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco. Glórias ao teu santo nome, Jesus.